Oi, gente, tudo bem? Espero que sim. O assunto hoje que eu vou tratar com vocês vai ser relações abusivas. Como lidar e o que fazer. Aguarde a vinheta. Relações abusivas podem acontecer de várias formas diferentes. Nós vamos tratar disso aqui daqui a pouquinho para promover em você uma reflexão e uma avaliação também na qualidade das suas relações interpessoais. Mas antes eu vou falar um pouquinho do curso Equilíbrio Emocional, Conquiste Sua Qualidade de Vida. Para quem é esse curso? Para qualquer pessoa, independente de ser profissional ou leigo. Ele tem uma linguagem bastante objetiva, bastante simples, para todo mundo entender, por ser muito prático e uma proposta realmente de mudança que vai depender dos seus posicionamentos, né, dali para frente. Então é para você que está estressado, está sofrendo um momento de angústia ou de culpa, ou quem sabe uma autoestima baixa. Então esse curso é para você que está confuso ou está meio que sem saber que rumo tomar na vida, indeciso com relação a algumas coisas que você tem que resolver. Esse curso é para você. Vai ampliar o seu olhar e a possibilidade de enxergar as coisas e você mesmo com um outro ângulo, com uma outra visão, ok? Está aí na descrição deste vídeo o link com todos os temas que eu desenvolvi, ok? Bom, então vamos lá. Relações abusivas. E no site. Não posso esquecer de convidar você para ir no meu site, alicedamaceno.com. Vai lá para conferir, você não vai se arrepender. Bom, então, abusos podem acontecer em várias situações. Quando a gente fala de relacionamento abusivo, logo a gente pensa em relacionamento conjugal. Claro, isso acontece muitas vezes também entre os casais, né? Da parte do homem e com menos frequência da parte das mulheres. Mas ele pode acontecer em quaisquer situações onde tem relacionamento humano. Então, na relação amorosa, como eu acabei de falar, pode acontecer tanto homens, abusadores, quanto mulheres também. Relações familiares, elas podem acontecer relacionamento abusivo de mães para com filhos, ou entre irmãos, de repente o mais velho para com o menor, né? Ou entre o pai com algum dos filhos. Então, isso pode acontecer no âmbito familiar. Então, no trabalho, também é muito comum de acontecer, principalmente quando há hierarquia, né? O chefe fazendo uma relação abusiva com algum funcionário, algum colaborador, entre os colegas também pode acontecer umas falas ou mesmo atitudes que a gente pode considerar impróprias, né, e abusivas com relação às outras pessoas. E até mesmo em amizades. A gente pode ter entre amigos, entre aspas, né, uma relação meio patológica e não saudável, onde um se submete sempre à vontade do outro o tempo todo, né? E então essa coisa também pode acontecer entre amigos e às vezes já fica até meio que não se percebe muito por conta, né, de algumas da relação afetiva, enfim, por conta de várias variáveis, né, vamos dizer assim, que acontecem nessa situação. Então, de qualquer forma, são relações afetivas doentias. Então, como que se dá isso? Como é que acontece essas relações? O abusador quase não, sempre denigra a imagem da pessoa que está sendo abusada o tempo todo. Ele precisa denegrir a imagem do outro para poder se sentir superior. Então, há uma inveja embutida, um ciúme, um olho mais voltado para o outro que para si mesmo. Então, vamos supor no caso, né, de um casal, a mulher põe uma roupa bonita e fica falando que está feia, está horrorosa. Ela consegue passar no concurso ou consegue ganhar mais e é uma ameaça. Então, não, esse emprego não vale nada, você estudou à toa, esse negócio aí é uma porcaria. Então, ela está sempre denegrindo a imagem do outro e rebaixando até que a pessoa realmente acredite naquilo. Se ela não souber quem ela é, não tiver uma autoestima muito boa, ela vai acabar acreditando naquelas mentiras que o outro cria para se autoafirmar. Então, isso já aponta bastante esse relacionamento, né, abusivo. E é também desrespeitoso, geralmente é agressivo, com palavras duras, é muito permeado pela injustiça, né, mudança de ideias bruscas, né, de comando o tempo todo. Então a pessoa vai tirando um pouco da identidade do outro, vai querendo decidir o tempo todo e fazendo do outro tipo assim uma marionete. De vez em quando faz alguma coisa boa para despistar, né? Mas, via de regra, a qualidade do relacionamento é muito ruim, muito limitante, né? Vigiando o outro o tempo todo. Sabendo onde que vai, o que faz, como se estivesse assim, impedindo o outro de amadurecer, impedindo o outro de ir para frente.
que numa relação, vamos dizer, saudável, né, de um casal, um cuida do outro, de certa forma, sem perder a identidade, mas com respeito, e tem o interesse de que o outro fique melhor, né? Tem interesse de animar, de impulsionar, né, de dar força para alguma coisa que o outro quer fazer que seja bom para ele, mas nesse relacionamento intempestivo e dessa forma assim imprópria, né, acontece exatamente o contrário, né? O outro está sempre sendo esmagado, sempre sendo desvalorizado, né, pelo abusador. E então o que causa isso? Um mal-estar enorme, uma insatisfação enorme para a vítima, né, que nunca se sente apoiada, nunca se sente valorizada, nunca se sente com liberdade para ser e fazer as coisas de forma independente. Então vai criando um mal-estar e vai criando, ao mesmo tempo que cria um mal-estar, tem uma dependência emocional. Então as pessoas custam para identificar, né? Claro que isso pode acontecer com intensidades diferentes, quanto mais intenso, também mais grave, né, é a situação. E ela sente, a pessoa abusada sente a autoestima muito rebaixada, e o que acontece? Ela começa até a adoecer. Eu conheço casos das pessoas realmente com uma situação dessa ao longo do tempo, pessoas muito sensíveis, com essa dependência emocional, começaram a desenvolver uma gastrite, porque está engolindo muito sapo, né, uma enxaqueca por conta da insatisfação, né, e tantas outras doenças que são causadas por essa insatisfação, por esse desrespeito, por essa autoestima rebaixada, né, e por essa condução permanente, né, de agressão, né, e de desvalor que vai se acumulando, e a pessoa às vezes não briga, não põe para fora, só vai acumulando essas coisas dentro dela, né, se ela tiver um temperamento mais introvertido, mais sensível. Isso aí pode causar em doenças psicossomáticas, né? É um assunto que eu trato também lá no curso, né? Tem um módulo especial que eu trato de algumas doenças psicossomáticas. Todo o conteúdo que eu tenho lá no curso é exatamente falando de como as emoções positivas, saudáveis, podem até nos curar, e como as emoções negativas e não saudáveis podem realmente nos causar doenças, e muitas até muito graves. Então, o que é importante fazer, então? Como é que eu vou lidar com essa situação tão desgastante, tão estressante também? Bom, então, primeiro, a gente tem que entender que esse lugar de abusador é muito comum e frequente acontecer em pessoas que foram abandonadas de alguma forma, pelos pais ou por outros parceiros. Então, ela tem essa ferida do abandono. Eu também tenho no curso um módulo que eu falo só sobre as feridas emocionais. Então, quem sofreu muita traição, que é uma outra ferida, ou se sentiu abandonada, ela tem uma tendência de fazer uma relação de dependência afetiva, né? Para quem começa a tratá-la bem. Depois, com dificuldade de sair daquela situação, né, de desrespeito. Pessoas carentes afetivamente também entram nessa situação sem perceber. Ou pessoas que não têm referências de relacionamentos amorosos, né, e saudáveis. Então, acho que aquilo ali é natural, que tem que ser daquele jeito mesmo, né? Com uma autoestima muito baixa, que de repente não consegue se valorizar a ponto de contestar o que está acontecendo e se perceber, né, na situação. Então, essas pessoas são mais fáceis, né, de serem manipuladas e mais fáceis de serem, vamos dizer, engendradas, né, nessa trama, né, de relacionamento abusivo. O relacionamento abusivo, já falei, né, pode acontecer de mãe ou pai, né, desvalorizando os filhos. Isso é muito também frequente. Pais e mães desprivilegiando um filho em detrimento de outro. Pode falar isso para eles, que é uma coisa horrível, no ataque da autoestima, ou falar isso publicamente, que fica pior ainda. Eu tenho um filho fulano de tal, ele consegue tudo, mas o fulano de tal não consegue. E os meninos estão ali, ou as meninas, ou os filhos estão ali, falando, né, vendo outras pessoas ouvirem sobre isso, né? Comparação entre os dois e tratamento privilegiado de um em detrimento do outro, né? Então, o abuso no trabalho, também, que é uma coisa que eu já falei antes, né? Chefe para funcionário, entre os funcionários, né? É uma coisa terrível. Então, o que é necessário fazer? O que é urgente fazer? Primeiro, conhecer o comportamento de abusadores. Eu não estou sabendo se meu chefe está abusando de mim, ou se meu colega, ou se meu amigo, ou se minha esposa, meu esposo. Vai conhecer sobre o assunto. Vai comprar livros, entra na internet e começa a perceber como que funciona o comportamento do abusador,
para você poder identificar e avaliar o tipo de relacionamento que você está mantendo com aquela pessoa que você está suspeitando de ter um relacionamento abusivo. Porque ficar na ignorância é a pior coisa que pode acontecer. Então, se você começar a pesquisar e conhecer e avaliar, fica mais fácil para depois você saber de atitude, né, que você vai tomar. Então, a primeira coisa, você vai identificar conhecendo a respeito do assunto. Depois você vai avaliar. Não, é assim, não é assado, é um abusador, mas com intensidade pequena, é um abusador muito, muito grande e eu estou sofrendo. Então, você vai fazer essa avaliação. E a partir dessa avaliação, você vai se fortalecer para tomar algumas decisões. Então, se você está se achando enfraquecida, com autoestima baixa, não está conseguindo reagir muito, vai se fortalecer. Vai procurar uma ajuda de alguém que possa conversar com você a respeito, ajuda de um profissional, para que você possa realmente se situar, se fortalecer e tomar uma decisão. Vamos supor, você já decidiu terminar, mas você não consegue ter força para fazer isso. Você precisa, às vezes, de uma ajuda profissional para você poder se fortalecer, acionar recursos que estão em você, para que você possa tomar uma decisão. Porque se você decidir por você mesmo, mas essa decisão não tiver condição de ser consolidada e você ficar bem depois, qual é o risco que você corre? Você termina um relacionamento, depois fica tão culpada que ele vai continuar te manipulando, vai continuar, né, usando os recursos para poder te engendrar naquela trama, e aí você se arrepende e volta de novo para o relacionamento. Então, para tomar uma decisão de separação, você precisa de estar fortalecida, ciente daquilo que você é, ciente daquilo que você quer, para que você consiga fazer essa ruptura e sentir aliviada e melhor depois. Não correr o risco de ficar naquele vai e vem, e naquela culpa e naquela confusão que vai depois piorar a situação, né, que você estava antes. Então, reagir de forma assertiva seria novo posicionamento e, se for o caso, se afastar. Mas se afastar com segurança, com tranquilidade, em busca de uma vida de mais qualidade, uma vida de mais saúde que você realmente merece ter. Ok? Então está aí a possibilidade de você se avaliar ou avaliar as pessoas, né, que você conhece para poder ajudá-los de alguma forma. E se esse vídeo você acha que ajuda você ou outras pessoas, faça a inscrição no canal se você não fez ainda, dê o seu gostei, acione o sininho, compartilhe com as pessoas, comente sobre o assunto, vai lá no site para você poder visitar e também lá no link do curso, tá bem? Abaixo aí do vídeo. Muito obrigada pela atenção e até a próxima vez.